Oséias 14. Exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhes: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria? Não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais tu? Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, e eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como o Líbano. Estende-se as suas vercontés, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como a do Líbano. Voltarão aos que se assentarão à sua sombra, serão vivificados como trigo, e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: quem mais tenho eu com os ídolos? E eu tenho ouvido, e isso considerei. Eu sou como a faia verde de mim, e achado do teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saibai? Porque os caminhos do Senhor são retos, e o justo darão neles, mas os transgressores neles cairão. Joel 1. O terrível carestia cansada pela locusta e pela seca. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nossos dias dos vossos pais? Fazei isto uma narração aos vossos filhos e vossas filhas, aos seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu toda, e a lançou por terra os seus sarmentos, e embranqueceram. Lamenta como a virgem, que está cingida de pano de saco pelo marido da mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servo do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavadores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos filhos. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdote. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministro do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum e apregoai um dia de proibição. Congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto.
também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou toda a árvore do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvem, dia de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso. Qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois se haverá, pelos anos adiante de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de um cavalo, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão, e saltado como ruído de chama de fogo, que consome a pragana como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temeram os povos, todos os rostos são como tisdura de panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão. Os muros e ira, cada um de seus caminhos, e não se desviarão de sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros. Subirão as casas pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, e abalarão-se os céus, e o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque o poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, a quem o poderá sofrer? Ainda assim, como agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto. E rasgai os vossos coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, com grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, e santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai ao povo, santificai a congregação, ajuntai aos anciões e congregai aos filhinhos, e aos que mamam saiam, e o novo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpedre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio como trigo e com mosto e com óleo, e dele serei fartos. E vós não entregarei mais ao próprio entre as nações. E aquele que é do norte farei para ti longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozijai-te e alegrai-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a sua chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo,
e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais é, o meu povo não será envergonhado para sempre. Promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos resta que o Senhor chamar.